Tirania de Aço capítulo 184. Eu dei um tiro no pé lá, não foi? Infelizmente, o momento romântico entre Adela e Berengário não durou muito. Logo depois que começou, Ava entrou correndo na sala. Ela estava praticamente fumegando de fúria dentro de seu coração. Se olhares matassem então, Berengário seria um homem morto. Vendo o brilho mortal em seus olhos, Berengário imediatamente começou a sorrir da mesma maneira condescendente que tinha feito com Wolfgang pouco antes de quebrar seu pulso. A jovem correu rapidamente para Berengário e colocou o dedo em seu peito antes de repreendê-lo como uma criança que foi pega com a mão no pote de biscoitos. Você! O que você fez? Por que você quebrou o pulso do meu marido? Berengário apenas riu de Ava enquanto Adela olhava confusa para os dois. Depois de tomar seu tempo para aproveitar o momento, Berengário finalmente respondeu a Ava com uma pergunta própria. O que exatamente você disse ao seu marido que o deixaria tão furioso a ponto de ele deliberadamente me procurar para que ele pudesse me agredir? Ava rapidamente percebeu o que havia acontecido. Exagerou os acontecimentos da madrugada para o marido, chegando ao ponto de acusar Berengário de arrombar a fechadura de seu banho para poder espiá-la. Depois, Wolfgang ficou completamente indignado com o suposto comportamento de Berengário e buscou vingança em nome de sua esposa, o que resultou na situação atual. No entanto, antes que Ava pudesse girar este evento ainda mais a seu favor, Berengar quebrou o silêncio e acrescentou uma declaração à sua pergunta. Da próxima vez, você deve escolher um cão de ataque melhor, seu marido é um tolo inútil. Berengário agarrou a mão de Adela e começou a conduzi-la pelo corredor quando Ava gritou de longe. Você acha que pode me espiar no banho, e não haverá consequências? Eu me pergunto o que sua noiva pensa de suas ações. Adela ficou bastante assustada com essas acusações e fitou Berengário com olhos cautelosos. Embora ela quisesse acreditar que ele não faria tal coisa, ele a traiu com Alinde no passado. Ela sabia que sua irmã era uma jovem atraente e podia facilmente vislumbrar Berengário. Vendo Adela olhando para ele dessa maneira, a ira de Berengário foi completamente provocada por Ava. Em vez de tolerar as palavras dela e tentar explicar suas ações civilizadamente, ele caminhou até a mulher e lhe deu um tapa no rosto, antes de responder às acusações. Prostituta. Primeiro, você tenta me seduzir, então quando eu rejeito sua oferta, você enjoa seu cão em mim. Agora você calunia minha reputação. Para mim novamente, e eu vou me certificar de que você e seu marido compartilhem a mesma cova anônima. Agora saia da minha vista. Ava estava furiosa, não só com Berengário, mas também com Adela, que olhava com pena. Depois de ouvir as palavras de Berengário, Adela foi esperta o suficiente para entender o que aconteceu. Afinal, ela sabia o suficiente sobre o caráter de Berengário e Ava para adivinhar com precisão o que havia acontecido para causar todo esse drama. Ela não ficaria surpresa se sua irmã Ava tivesse deixado sua banheira destrancada de propósito para que Berengário pudesse tropeçar nela. Ava esfregava a bochecha, que já estava vermelha do golpe que recebera de Berengar. Nunca havia sido tratada assim antes e, como tal, não sabia como reagir. Por um lado, ela queria esfolar Berengário vivo. No entanto, a parte mais racional de seu cérebro lhe dizia que isso era simplesmente impossível. Seu marido não era nem inteligente nem poderoso o suficiente para prejudicar o jovem conde do Tirol. Assim, suas ações giravam em torno de fugir da cena com lágrimas nos olhos e reclamar com o pai. No entanto, Ava estava totalmente inconsciente de que seu pai já estava ciente de suas tentativas de criar drama desnecessariamente e, como tal, já pretendia dar-lhe uma repreensão completa. Depois que Ava fugiu do local, Adela começou a fazer beicinho para Berengar e, quando ele se virou para olhar para ela, percebeu que ainda não estava totalmente livre. Antes que ele pudesse protestar sua inocência, Adela o pegou desprevenido com uma pergunta. Espreitando minha irmã enquanto ela está no banho, hein? Berengário sentiu-se instantaneamente constrangido com a acusação e tentou defender-se. Em minha defesa, ela deixou a porta destrancada. Eu apenas entrei na banheira depois de perceber que estava destrancada. Como eu poderia saber que ela estava tomando banho lá dentro? Por outro lado, Adela estava mais curiosa sobre o quanto ele tinha visto e, portanto, perguntou sobre isso. Quanto você viu? Berengário decidiu que o melhor a fazer era contar uma meia-verdade. Obviamente, ele não podia permitir que a garota soubesse que ele achava sua irmã atraente, mas se ela descobrisse mais tarde que ele mentiu para ela sobre vê-la seminua, ela certamente ficaria indignada. Só seu peito nu.
No entanto, não era tão magnífico quanto o de Linde e, como tal, não fiquei tentado por isso. Adela reagiu de uma forma que Berengário não esperava. A jovem tremia de raiva quando percebeu que o primeiro instinto de Berengário foi comparar o peito da irmã com o de Linde. Não só isso, mas ele teve a coragem de se gabar do peito de Linde ser superior. Isso não significava que, quando a própria Adela finalmente crescesse, ela também não seria tão boa quanto Linde. Assim, Adela gritou instantaneamente com o noivo antes de ir para seus aposentos. Berengar! Seu grande idiota! Demorou alguns momentos para Berengário perceber seu erro antes de perceber exatamente o que havia irritado a menina. Depois que finalmente foi registrado em seu cérebro, ele colocou a palma da mão na testa e suspirou pesadamente enquanto falava sozinho na sala que continha a harpa. Eu dei um tiro no pé lá, não foi? Enquanto Adela estava fazendo beicinho sozinha em seu quarto, Ava reclamou com seu pai sobre os supostos crimes de Berengar. Papai, ele me espiou no banho, e quando meu marido o confrontou, o canalha teve a coragem de quebrar o pulso. Faça algo sobre isso. Em última análise, Ava sentiu que poderia conseguir o que queria explorando o drama que havia criado, e isso era para quebrar o noivado de Berengário e Adela. Afinal, ela estava incrivelmente ciumenta porque sua irmã mais nova estava noiva de Berengário, considerando que ele era muito mais talentoso que seu marido. Encheu-a de fúria saber que Adela tinha conseguido um homem melhor do que ela. No entanto, Otto não era um idiota, ele conhecia as personalidades de seus filhos, e Ava estava entre os piores que ele havia criado, uma criança mimada de baixa astúcia que desnecessariamente causava drama para se divertir. Assim, ele a encarou com uma expressão estoica enquanto expressava seu descontentamento. Pare com essa merda, Ava, você honestamente espera que eu acredite que Berengário é o culpado aqui? Desde que você voltou para este castelo com aquele seu marido idiota e seus 3 filhos, você não fez nada além de causar problemas com Adela. Eu permiti suas tiradas infantis por muito tempo. Pelo amor de Deus, você é uma condessa e uma mãe. Pense em sua posição antes de sair tentando seduzir o noivo de sua irmã. Ava ficou atordoada. Berengário chegara primeiro ao pai e contar o lado dele da história, que era essencialmente a verdade da questão. Ela começou a fazer beicinho para seu pai e implorar com ele. Papai, por favor. No entanto, o conde balançou a cabeça antes de repreender sua filha mais uma vez. Você tem alguma ideia de quem você decidiu provocar? Berengar, um homem vicioso, é cruel para aqueles que procuram prejudicá-lo. Você tem a menor ideia sobre o que aconteceu com Lambert depois que o menino o traiu? Ava rapidamente cruzou os braços e disse em uma voz presunçosa e merecida: ele inicialmente enviou o menino para a Ordem Teutônica, onde voltou com o exército e foi morto em batalha. Otto se levantou de sua cadeira e apertou a filha no ato de intimidação antes de contar a verdade sobre o assunto. Essa é a história oficial. No entanto, o que você provavelmente não ouviu é que depois que Berengário matou pessoalmente seu irmãozinho no calor da batalha, ele removeu o crânio de Lambert e o transformou em um cálice de ouro do qual ele bebe todos os dias. Um olhar de horror se espalhou pelo rosto de Ava quando ela ouviu a mensagem. O povo alemão não havia se engajado em tal barbárie desde a Idade das Trevas. No entanto, Berengário ressuscitou uma tradição tão selvagem e com seu irmão como vítima. Só agora a jovem começou a compreender o monstro em cuja cauda pisara. Vendo a filha de repente percebendo sua intenção, Otto continuou seus esforços para assustá-la para que ela não mexesse com Berengar no futuro. Diga-me, Ava, se o homem está disposto a se envolver em uma crueldade tão selvagem com seu irmão, o que você acha que ele fará com sua prima e seu marido idiota? Irritando sua irmãzinha, vale a pena fazer um inimigo tão monumental? Ava lembrou-se instantaneamente da ameaça de despedida de Berengário e sentiu um arrepio na espinha, forçando-a a sentar-se na cadeira ao lado dele enquanto contemplava completamente suas ações. Foi só então que ela percebeu o fim da sentença de seu pai. O que você quer dizer com ele será o duque? O conde Otto apenas balançou a cabeça e informou levemente a filha sobre a batalha política em curso na Áustria. O duque Wilmar está morto, assim como seus herdeiros vivos. Viena caiu. Berengário já fez um estratagema para reivindicar o título de duque depois de expulsar os bávaros de nossas terras, e não se engane, ele tem o poder de fazê-lo. Você deveria se desculpar com Berengário e sua irmã antes que um rancor irreconciliável seja formado. Percebendo o grave erro que havia cometido, Ava rapidamente ficou coberta de suor frio e silenciosamente fez uma promessa em seu coração de que,
Mesmo que tivesse que vender seu corpo a Berengário para reparar seu relacionamento, ela resolveria esse conflito. Não importava o custo. Claro que Berengário não tinha planos para tal. Agora que tinha duas mulheres leais ao seu lado, não precisava de uma terceira. Ele sempre disse que duas mulheres eram o número perfeito para um homem ter. A única maneira de ele alimentar a ideia de um terceiro era se isso significasse formar uma aliança crítica com uma nação poderosa. Em vez disso, levaria algum tempo para ele encontrar uma maneira de explorar a pedido de desculpas de seu marido de uma maneira que beneficiasse seus interesses. Tirania de Aço capítulo 185 Bons Sonhos. Depois do drama que se desenrolou durante a sua estadia em Graz, Berengário viu-se numa situação incômoda. Adela não estava falando com ele no momento devido a vários motivos complicados que Berengário era muito estúpido em assuntos sociais para compreender adequadamente. Enquanto Berengário pensava nesse problema do qual não tinha saída, ouviu baterem à sua porta. Como tal, ele cautelosamente abriu a porta e espiou pela fresta. Na porta estava Adela, que ainda estava vestida com seu traje branco e dourado de antes. Ela tinha uma expressão de bico no rosto, embora já não contivesse a fúria de uma mulher desprezada e, como tal, Berengário relaxou um pouco a guarda, enquanto abria a porta lentamente. Assim que a porta se abriu um pouco, Adela entrou no quarto e se sentou na cama com os braços cruzados e as bochechas inchadas. Após um longo e constrangedor silêncio, Berengário foi o primeiro a tocar no assunto. Ele decidiu morder a bala e pedir desculpas. Desculpe se o ofendi, eu não deveria ter mencionado a figura de Lindy ao defender minhas ações. Berengário olhou para Adela por alguns momentos com um olhar de cachorrinho nos olhos antes que a jovem finalmente falasse. Você honestamente acha que estou bravo com o fato de você ter mencionado o corpo quase perfeito de Lindy? Berengário olhou confuso para Adela. Ele não tinha ideia de por que ela estava chateada se não era porque ele mencionou sua rival. No entanto, essas não foram as palavras que saíram de sua boca. Em vez disso, ele apenas questionou suas palavras. Quase perfeito. Isso imediatamente fez com que Adela fizesse beicinho novamente, e ela rapidamente repreendeu Berengário. Não empurre. Vendo seu humor rapidamente azedar, Berengário decidiu que seria melhor calar a boca e assim levou a bronca de sua futura esposa como homem. Adela, é claro, ficou mais do que feliz em fazê-lo. Assim, ela começou sua palestra fazendo a Berengário uma pergunta simples que ele não esperava. Berengar, você não tem a menor ideia de por que estou com raiva, não é? Berengário sacudiu a cabeça. Neste ponto, era melhor ser honesto com sua noiva e então ele agiu de acordo. Vendo sua reação, Adela suspirou antes de afrouxar sua postura e desmoronar na cama, onde ela se esparramou sobre ela antes de expressar seu longo e complexo processo de pensamento. No começo eu estava com raiva porque você disse que não era tentado pelo corpo de Ava porque o corpo de Lindy era melhor. Eu tive tempo para pensar sobre o porquê disso. Eu acabei concluindo que estava preocupado com o futuro, quando finalmente crescer no meu figura completa, que provavelmente vai acabar como o resto das mulheres em nossa família, que você não estaria nem um pouco interessada em mim, porque você tem Lindy. Berengário ouviu atentamente as queixas de Adela e percebeu que esta era uma preocupação que ele nunca considerou ser uma possibilidade. No entanto, antes que ele pudesse resolver suas preocupações, ela se sentou da cama e cruzou as pernas enquanto descansava o rosto de boneca na mão, onde começou a olhar ameaçadoramente para Berengário. Imediatamente seu tom mudou de compreensivo para irado, o que fez com que os cabelos da nuca de Berengário se eriçassem. Então eu percebi que tal coisa era simplesmente impossível. Embora o corpo de Lindy seja perfeitamente proporcional, assim como muitas das mulheres da nossa família, Ava costumava ter um corpo ainda melhor do que ela tem agora antes de ter seus 3 filhos. Tão claramente, não é que você achasse desinteressante, já que eu te conheço como uma mulher gordinha. Quando eu percebi isso, eu sabia que você mentiu para mim porque você estava com medo de me dizer a verdade, que o corpo da minha irmã te excitava. Estou certo, não estou? Uma menina de 13 anos estava dando sermão a Berengário sobre achar sua irmã mais velha atraente. Adela, é claro, estava certa sobre o dinheiro. Berengário mentiu para ela para defender suas ações. Como tal, ele estava sentado de joelhos com a cabeça inclinada como uma criança pequena sendo repreendida por sua mãe por acender uma fogueira na sala de estar. Depois que o silêncio de Berengário encheu a sala, Adela o repreendeu. Bem, não estou. Berengar rapidamente acenou,
com a cabeça em afirmação sem dizer uma palavra, o que Adela achou pouco condizente com o infame tirano de aço, tanto que ela riu antes de zombar dele. Por que você está com tanto medo? Não é como se eu fosse decapitar você. Berengário, claro, levou alguns momentos para organizar seus pensamentos antes de soltar um suspiro derrotado. Depois de estragar tudo com Lindy, eu sinto como se estivesse andando em gelo fino ao seu redor, como se eu estivesse a mais um erro de você me deixar, e estou apavorado com tal coisa. Então eu menti sobre achar sua irmã atraente porque eu senti que se você descobrisse a verdade, você pensaria que eu sou um tolo lascivo e me abandonaria. Depois de ouvir Berengário dizer-lhe a verdade sobre como se sentia, que é tudo o que ela sempre desejou, as lágrimas começaram a se formar nos olhos de Adela. Ela não tinha ideia de que ele sentiu como se estivesse pisando em ovos o tempo todo que ele estava perto dela, e essas palavras tocaram suas cordas do coração. Adela desceu da cama e ajoelhou-se ao lado de Berengário, que o alertou, no entanto, no momento seguinte, antes que ele pudesse reagir. A adolescente agarrou sua cabeça e a enfiou no colo. Depois de fazer isso, ela desviou o olhar de Berengário, tentando não mostrar como estava envergonhada. Onde ela murmurou em voz baixa que era alta o suficiente para Berengário ouvir corretamente. Numi. Eu nunca te deixaria. Berengário lutou para evitar que um sorriso aparecesse em seu rosto, mas foi uma batalha perdida. Como um ávido fã de anime e mangá em sua vida anterior, ele sempre desejou, lendário travesseiro de colo, mas mesmo depois de viver duas vidas, ele ainda não tinha ocorrido a ele até agora. Enquanto Berengário descansava a cabeça no colo de Adela, ela começou a acariciar seus cabelos dourados e sedosos, completamente indiferente à gordura que cobria seus dedos ao fazê-lo. Os dois ficaram assim por algum tempo, a ponto de Berengar quase adormecer. Infelizmente, a cena cativante chegou ao fim quando outra batida apareceu na porta. A voz familiar atrás da porta pertencia a Ava, que viera fazer as pazes com Berengário. Berengar, você está aí? Vim me desculpar por minhas ações. Tanto Berengar quanto Adela estavam carrancudos no momento em que perceberam a quem pertencia a batida. Essa pequena mejeira havia causado tantos problemas entre os dois em tão pouco tempo, e aqui estava ela arruinando o reencontro. No entanto, Berengário decidiu levantar-se da sua posição relaxada e dirigir-se à porta onde a abriu, para grande desgosto de Adela, que fez beicinho onde estava ajoelhada. Depois de abrir a porta, ele estava carrancudo para Ava, que imediatamente a assustou, especialmente depois da conversa que ela teve com seu pai. No entanto, Ava engoliu seu orgulho e imediatamente abaixou a cabeça em reverência antes de se desculpar. Eu realmente sinto muito pelo que fiz. Espero que você possa perdoar meu marido e a mim por nossas ações. Berengário apenas zombou da reação dela. Ela escolheu um momento horrível para se desculpar. Tudo o que ela conseguiu fazer foi atormentá-lo ainda mais, interrompendo seu travesseiro de colo celestial. Nesse momento, Ava notou que Adela estava em seu quarto, e ela reconheceu que ela poderia estar interrompendo algo importante. Especialmente quando ela considerou a maneira como os dois olhavam para ela. No entanto, ela já estava aqui e estragou o clima, então ela poderia muito bem acabar com isso. Como tal, Berengário olhou-a com indiferença antes de suspirar pesadamente. Seja como for, somos uma família, então vou deixar passar só desta vez, mas você e seu marido me devem por ser tão benevolentes. Ouvir o comando de Berengário instantaneamente causou arrepios na espinha de Ava enquanto ela se recompunha antes de concordar com a cabeça para Berengar. Claro, o que pudermos fazer para ajudar, teremos prazer em retribuir esse favor. Depois de concordar, Berengário enxotou a mulher. Ele não queria mais estar perto dela. Se isso é tudo, deixe-nos. Vendo que Adela estava lhe dando um olhar mortal, e Berengar não era diferente, Ava rapidamente se curvou antes de correr para longe. Depois de fazer isso, Berengário fechou a porta e voltou para Adela, onde tinha um sorriso no rosto, antes de fazer Adela pergunta em sua mente. Agora, onde estávamos? Ao testemunhar o sorriso no rosto de Berengário, as bochechas de Adela coraram de vergonha antes que ela murmurasse. Só desta vez. Vendo que a moça tinha aceitado, Berengar imediatamente pulou de volta para o travesseiro de colo, onde rapidamente adormeceu. Depois de cochilar, Adela apenas olhou para seu rosto adormecido com amor antes de beijá-lo na testa. Bons sonhos. Capítulo 186. Um anúncio importante. Durante um
jantar adorável. Passaram-se várias horas e Berengar acordou com a sensação suave do vestido de seda que cobria as coxas de Adela. Até ela havia adormecido durante esse tempo enquanto ele descansava em seu travesseiro de colo. No entanto, foi apenas um cochilo e não uma noite de descanso real. Assim, Berengário continuou a se divertir até o momento em que sua noiva acordou de seu sono. Depois de alguns momentos, Adela abriu os olhos calmamente, onde Berengário fingiu ainda estar dormindo. Percebendo que estava chegando a hora do jantar, Adela começou a acariciar os cabelos dourados do futuro marido com um sorriso no rosto. Acorde, dorminhoca. Está quase na hora do jantar. Já acordado, Berengário sorria ao gesto carinhoso de Adela antes de fingir acordar lentamente. Ele honestamente desejou poder aproveitar este momento um pouco mais. No entanto, todas as coisas boas devem chegar ao fim. Assim Berengário levantou-se do travesseiro de colo e esfregou os olhos. Por quanto tempo eu fiquei fora? Adela, que também estava dormindo, balançou a cabeça ao revelar o que sabia. Não sei, também adormeci, mas deve ter sido algumas horas. Olhe para o sol, já começou a se pôr. Berengar e Adela imediatamente desviaram o olhar para a janela, que revelou um lindo céu, cheio de nuvens fofas. Parecia ser a mistura perfeita de laranja e azul. A visão que instantaneamente estimulou os sentimentos de romance em todos os casais que olhavam para seu brilho juntos. Berengar e Adela não foram exceção. No entanto, não puderam desfrutar de sua beleza por muito tempo. Logo depois, ouviram uma batida na porta, seguida por um dos criados anunciando que havia chegado a hora do jantar. Berengar, é hora do jantar. O conde Otto pediu sua presença. Ao ouvir tal notícia, Berengário levantou-se de sua posição no chão e estendeu a mão para Adela. A adolescente rapidamente se agarrou a ela, onde Berengário a arrastou de joelhos para seus braços antes de acariciá-la na cabeça. Acho que é hora de comer. Adela enfiou a cabeça no peito de Berengário antes de murmurar em voz baixa. Sim. Depois, Berengário abriu a porta e o criado já tinha ido. Como tal, ele e Adela avançaram em direção ao refeitório de mãos dadas. Quando finalmente chegaram, perceberam que eram os últimos a fazê-lo e, como tal, rapidamente se sentaram em seus assentos para que a refeição não os esperasse mais. Depois de serem trazidos os pratos da noite, o grupo fez a oração do Senhor antes de jantar em suas refeições. Otto estava ciente do problema que Ava havia causado, mas ainda não sabia que ela havia se desculpado adequadamente. Quanto a Wolfgang, ele olhou ameaçadoramente para Berengar, e ainda assim Berengário não prestou atenção ao seu olhar malicioso. Ava estava bastante preocupada, embora Berengário tivesse alegado ter aceitado suas desculpas, ela não fazia ideia do tipo de favor que ele poderia pedir a ela no futuro. Por causa de seu medo do desconhecido, ela raramente olhava na direção de Berengário e Adela. Quanto a Berengário e Adela, sorriam alegremente, como um casal apaixonado em lua de mel. Eles resolveram seus problemas de relacionamento antes de se tornarem algo sério e, como tal, estavam excepcionalmente animados nesta bela noite. A condessa percebeu o bom humor de Adela e rapidamente comentou, com um sorriso encantador no rosto. Vocês dois parecem estar extraordinariamente felizes esta noite. Aconteceu alguma coisa entre vocês dois? O conde Otto também estava bastante curioso, até onde ele sabia no início do dia. Ava parecia causar uma separação severa entre o jovem casal, mas agora eles estavam conversando e rindo como um casal de pirralhos, adolescentes que estavam apaixonados pela primeira vez em suas vidas. Bem, ele supôs que para Adela esse era certamente o caso. Berengar, por outro lado, nem tanto. O mais curioso de tudo era o filho mais velho e herdeiro do conde Otto, Geralt, que desde a chegada de Berengário se esforçara para evitar o homem. Afinal, ele havia causado bastante polêmica quando tentou romper o noivado de Berengário e Adela, tanto que não estava mais falando com sua irmã mais nova. Em última análise, Adela foi quem falou sobre seu atual estado de afeto por seu futuro marido. Você poderia dizer que Berengário e eu chegamos a um entendimento. A adolescente sabia como deixar as coisas enigmáticas. Foi uma ótima maneira de enfurecer Geralt e Ava. Ela não estava acima de causar alguns problemas, o que fez o conde Otto franzir a testa. Ele sabia que Adela estava agora contra-atacando seus irmãos. No entanto, ele não a culpou por isso, afinal, ela já havia sido colocada em uma posição difícil pelos dois. Geralt fez uma careta quando ouviu isso. Ele ainda não aprovava que seu primo lascivo e cruel cuidasse de sua adorável irmãzinha.
No entanto, não era sua decisão, e seu pai já havia deixado isso bem claro. Quanto ao outro irmão de Adela, Eymerich, ele estava sorrindo com todo o caso. Ele admirava muito as realizações de Berengário e apoiou a criação de um relacionamento duradouro com seu primo, especialmente porque ele sabia das reformas de Berengário, e esperava que quando o jovem se tornasse duque, ele permitisse que as casas nobres implementassem tais leis de sucessão se assim o desejassem, o que lhe permitiria disputar a sucessão de seu pai, com seu irmão tolo Gerard. Assim, Eymerich foi o primeiro a comentar a declaração de Adela. Seja o que for, estou feliz em ver vocês dois se dando tão bem. Desejo a vocês duas grandes felicidades em seu futuro. Gerard e Eva rosnaram com essa resposta, mas o conde Otto e sua esposa Wanda ficaram satisfeitos com os comentários de Eymerich. O menino parecia cada vez mais com material de sucessor, era apenas uma pena que ele fosse o segundo filho em vez do primeiro. Eymerich não era tão cruel quanto Lambert e nunca faria um atentado contra a vida de seu irmão, mas sem dúvida faria o possível para usurpar sua posição de qualquer outra maneira. Berengário estava sorrindo enquanto se alimentava, com um sorriso no rosto, encantador. Ele estava incrivelmente satisfeito por poder desfrutar de tal nível de culinária, mesmo em todo o ducado. Suas mudanças culturais estavam começando a afetar mais do que apenas o Tirol. Depois de engolir com um pouco de cerveja Light, ele decidiu fazer um anúncio. Como tal, ele chamou a atenção de todos batendo sua colher em seu cálice. Depois que todos olharam para ele, Berengário sorriu graciosamente antes de deixar todos saberem de sua decisão. Decidi anunciá-lo aqui, mas partirei amanhã de manhã, de volta ao Tirol. Embora eu esteja incrivelmente agradecido pela hospitalidade que vocês me mostraram e pelo tempo que passei com todos vocês. Tenho muitos assuntos importantes para atender e, infelizmente, não posso mais morar aqui. Só queria agradecer a todos por me permitirem ficar aqui nos últimos dias. Quando Adela ouviu isso, ela começou a fazer beicinho, afinal, ela e Berengário tinham acabado de acertar suas diferenças e começavam a passar tempo juntos. No entanto, ela entendeu que Berengário tinha muitos assuntos para supervisionar e, como tal, não poderia monopolizá-lo. Quanto ao conde Otto, ele estava ciente dos planos que Berengário tinha em andamento. Em poucos dias, Conrad chegaria a Kufstein, e Berengário precisava estar lá para cumprimentar o menino e consolidar seu poder. Depois que Berengário fez um anúncio, Otto fez o seu. Também estarei viajando com Berengário para Kufstein, há um assunto de grande importância que ele e eu devemos atender. Adela, se você quiser vir conosco, você pode. Quanto a quem está no comando durante minha ausência, vou passar essa responsabilidade para Gerard. Não me decepcione como da última vez. As expressões ao redor da mesa variavam muito. Adela ficou satisfeita, pois ela não só passou mais tempo com Berengar, mas também pôde finalmente ver seu bebê com seus próprios olhos. Apesar de não ser a mãe, ela sentiu um grande desejo de ver como seria sua prole e se aproximar dele desde cedo. Quanto a Gerard, ele estava excepcionalmente emocionado por ter outra chance. Ele havia estragado completamente seu último período como regente, tanto que sua posição foi retirada e dada a Eymerich durante a duração restante. Eymerich, por outro lado, estava carrancudo. Ele estava confiante de que seria deixado no comando na próxima vez que seu pai partisse por um longo período. No entanto, a posição foi dada ao seu irmão mais velho mais uma vez. Ele supôs que seria o encarregado de liderar os exércitos, o que era justo, afinal, ele era muito mais capaz a esse respeito do que Gerard. Ava e o marido ficaram felizes com a partida de Berengário. Sua presença era um lembrete constante de sua tirania e do medo cada vez maior que sentiam por suas ações. Ava havia informado Wolfgang para não incomodar mais Berengário e as razões para fazê-lo. Ele pode ser estúpido, mas também era um covarde e sabia quando temer os poderosos. Por fim, Berengário sorriu com esse resultado. Não só ele poderia passar mais tempo com Adela, mas Otto estava visitando pessoalmente Kufstein para cumprimentar Conrad e formar a resistência contra a ocupação bávara da Áustria. 3 condes se reuniriam em Kufstein, onde convenceriam Conrad a declarar Berengário como regente, então ele possuiria toda a autoridade de um duque. Primeiro, ele expulsaria os bávaros da Áustria, então, ele implementaria suas reformas em todo o ducado enquanto construía uma grande marinha. Afinal, com toda a Áustria sob seu comando, ele finalmente teria acesso ao mar Adriático e, por extensão, ao Mediterrâneo. Uma vez alcançado este objetivo,
Berengário poderia finalmente enviar expedições ao Novo Mundo. Em breve, o objetivo de sua vida de ganhar batatas se tornaria realidade. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.